porque ela é uma paroxítona terminada em L, tá? Depois, a próxima letra dessa palavra mnemônica é U. U, quando tem esse pontinho aqui, significa que também vai ter uma letra aqui. Então, U ou US. Então, por exemplo, a palavra bônus tem acento. Por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em US. Vênus, ônus, ânus. Então, palavras que são paroxítonas, que têm a penúltima sílaba tônica, e que terminam com U ou US. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar... Não, vamos até o fim aqui. X. Outros exemplos como látex. Não tem muitos exemplos, tá? Não precisam procurar 400. Procurando uma ou duas já... Vai, Thiago. Látex. É. Paroxítona terminada com X. Tem no teu corpo. Xerox. Xerox seria, se fosse uma palavra da língua portuguesa, xerox teria acento. Tórax. Tórax, tá? Tórax é uma palavra paroxítona, ó, é a penúltima sílaba que é tônica, tó, e termina com x, tórax. Então ela tem acento, tá? Agora, o próximo U é ou uns. Então, não serve, por exemplo, alguns. Por que a palavra alguns não serve como exemplo aqui? Vou botar um ponto positivo para quem descobrir a resposta. Por que a palavra alguns não serve como exemplo nesse caso aqui do ou uns? Porque a sílaba tônica não é a penúltima? Ó, ponto positivo, Estela, já estou anotando. Vou botar aqui uma seção de extras. Tá? Estela já ganhou o primeiro. Parabéns. Porque alguns não tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, mas sim na última. Então, ela é uma oxítona. Então, não tem acento. Nenhum de vocês bota acento em alguns, né? Então, tá certo o que a Estela disse. Mas a palavra fórum, a palavra álbum, são paroxítonas, terminam com ou uns. Ganham acento por isso. Tá? Outros exemplos de cadáver. Outros exemplos de paroxítonas terminadas com R, assim como cadáver. Repórter. Repórter, ó, uma palavra paroxítona, repórter. A penúltima é a forte e termina com R. Muito bem. Outro. Repórter, cadáver. Por que o repórter chegou para ver o cadáver? Esse cadáver tinha sido assassinado com um Revólver. revólver. Quem foi? Thiago. Revólver. Tá? Eu sempre ponho essas três palavras no revólver. O que você teria na mão agora, na escola? Lápis. Lápis. Tá? Lápis, táxi, são paroxítonas terminadas com I ou IS. E agora eu chamo muita atenção, porque esse A e esse ão, esse O, dessa regra, só funciona quando ele está grudado no A. Uma paroxítona terminada com O não é acentuada por isso. Tá? Se uma paroxítona terminada com O fosse acentuada, muitas palavras da língua portuguesa teriam acento, como carro, por exemplo. Tá? Então, não. Só o O não vale. Por isso que ele está pequenininho, ó.
para dizer que ele só vale se ele estiver do lado do an. Então, órgão, órfão, Cristóvão, Estevão, são palavras paroxítonas terminadas com ão. Órfã, ímã, são palavras terminadas com a ou as, órfãs, e que são paroxítonas terminadas com a ou as, por isso recebem acento. Entenderam? São poucas, gente, não são muitas. Todas essas palavras paroxítonas que a gente está vendo aqui, tem poucos exemplos, bem poucos, tá? E aí, nós vamos voltar para aquele quadro anterior. Opa, para aquele quadro anterior, que além do luxurião, tem um N, tá? Então, palavras como íon, próton, nêutron, tem o PS, que eu só encontro sempre 4 palavras que terminam com PS, que são paroxítonas, por exemplo, 3 estão no corpo de vocês. Ninguém achou? O Arthur disse aqui no chat, bíceps e tríceps. Bíceps, tríceps, muito bem. Quadríceps. E a outra que eu sempre encontro é fórceps. O que significa fórceps? Faço ideia. Alguém já leu num livro? Essa palavra, fórceps, é um instrumento ginecológico usado para ajudar a criança a nascer, quando tinha uma certa dificuldade para nascer, um instrumento que puxava a cabeça da criança. Se abria assim e puxava. O nome é fórceps porque era feito com muita força. E às vezes a cabeça da criança ficava com uma marca assim, que não é mais usado, por quê? Por que não se usa mais esse aparelho quase? Não sei. Hoje em Que dia, se uma criança está com, se o parto está com uma certa dificuldade para ser um parto normal, o que se faz? cesárea. É, isso aqui era quando não era tanto, não tinha tanta facilidade assim. Aliás, hoje em dia tem gente que faz cesárea sem até precisar. Então, o fórceps não é usado, mas a palavra ainda existe porque ela é usada no sentido figurado, tá? Muitas vezes, se a gente quer dizer que extraiu uma informação que a pessoa não queria dar, muitas vezes os livros usam essa palavra. Ele falou isso, mas isso foi extraído a fórceps, como se fosse que ela meio que foi torturada para falar. Entenderam? Então, essa palavra ainda existe. Apesar de que o instrumento se usa cada vez menos, tá? Mas agora vocês sabem que ele existe e que ele muitas vezes vai aparecer como exemplo aqui, porque são bem poucas palavras que são paroxítonas terminadas em PS. E o último caso das paroxítonas, agora eu quero muita atenção, que são paroxítonas terminadas em ditongo. O que significa ditongo? Quem é que lembra? São 2 vogais juntas. São 2 Uma vogais seguida da outra. na mesma sílaba, sendo que uma é fraca e a outra é forte, né? Então, por exemplo, no meu nome, Cecília, tem o I, que é bem fraco, e o A, que é fortão, né? Mas a sílaba tônica é anterior, é Cecília, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um ditongo, esse I é fraco, já contei para vocês até que ele é tão fraco que uma vez eu mandei fazer um negocinho com o meu nome, quando eu era adolescente, e falei pro cara, faz ali, Cecília e tal. E quando eu voltei para buscar, ele tinha posto Cecília, com LH, tá? Porque esse I é fraco, assim como Antônio. O que vira o apelido da pessoa Antônio, muitas Tonho. vezes? Tonho. Tonho. Vejam, o I muitas vezes se transforma em H, de tão fraco que ele é.
Ele é uma semivogal. Então, quando a gente tem isso, esse ditongo que é crescente, ou seja, primeiro é a semivogal e depois a vogal, existe o ditongo contrário. Por exemplo, pai, primeiro é a vogal, depois a semivogal. Nesses casos aqui, vai ser esse ditongo que primeiro é a semivogal e depois fica maior, tá? Fica mais forte. Essas palavras, paroxítonas terminadas em ditongo, são muitas, tem muitos exemplos. É o único caso de paroxítona acentuada que tem muitíssimos exemplos, tá? Então, se vocês forem procurar, abrir uma página qualquer do livro para procurar palavras acentuadas, muitas vão ser essas. Ó, até eu falei para vocês do livro, fui lá buscar. O Último Povoado da Terra. Olha que capa maravilhosa. Ah, e a história é bem boa também. Tô aqui, ó. Então, por exemplo, se eu abro uma página qualquer, procurando uma palavra acentuada, provavelmente, ó, por exemplo, violência. Violência é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Aqui já tem confortável, que é uma paroxítona terminada em L. Mas muitas vezes as paroxítonas, e elas são chamadas de falsas proparoxítonas. Quem é que pode imaginar por que uma paroxítona terminada em ditongo é considerada uma falsa proparoxítona? Tá lendo aquele pontinho extra, que hoje eu tô assim. Não faço ideia. Porque, ó, ouça uma pergunta. Por que uma paroxítona terminada em ditongo, que nem Cecília, violência, por que ela também é chamada de falsa proparoxítona? Giovanni? Eu? É, Eu não entendi a pergunta, prof. não? Henrique, entendeu a pergunta? A internet está travando, não consigo te ouvir. A minha pergunta, Henrique, é por que uma paroxítona terminada em ditongo é também chamada de falsa proparoxítona? Talvez porque o acento não seja na última sílaba? O acento não é, senão ela seria uma oxítona. Bruno? Não sei. Quer ver? Eu vou dar uma dica que vai fazer vocês acertarem. Como é que se separa a palavra Cecília, por exemplo? Como é que se separam as sílabas? C, si, lia, lia. Né? C, como é, São Luana? 3 sílabas. São 3 sílabas, né? Vai. É C, S-E, C, Sim. C, C, depois C-I, depois L-A. L-I-A. I, A. Uhum. Isso. Na hora que tu falaste, tu deu uma certa dúvida, quase achando que ia ser o quê? É porque tem o Cecília, é que às vezes confunde de ser junto, não sei. Uhum. Mas 3 sílabas, e foi o que. Eu falei. Ó, qual seria a dúvida da Luana? Poderia ser assim, Cecília. E não é, o Vitor também está dizendo isso. Uhum. Que não é, porque o I é fraco. Mas a pessoa, na hora de escrever, dá aquela dúvida. Será que é Cecília ou Cecília? Então, é por isso que ela se chama falsa proparoxítona, porque parece que poderia ser assim. E não é. Por exemplo, qual é a diferença, na hora de separar as sílabas, da palavra secretária e da palavra secretaria? Vitor, liga o microfone e diz, qual seria a diferença? Não entendi a palavra, prof. Secretária e secretaria. Como é que ficaria? Aí secretária seria C, é C, né? Secretaria. Aí secretaria seria secretaria.
Porra, cara. Eu achei que. No fim deu as duas iguais, tá vendo por que dá O confusão? secretaria, o final é junto, não é? Secretária tem o final junto, não é? É, muito bem. Secretaria. É. Mas tu vê como é que mesmo a gente, nós estamos falando sobre isso e mesmo assim deu a dúvida. Por isso que ela é chamada de falsa proparoxítona. Muito bom, foi bom que aconteceu. Tá? Então, secretaria. Aí o uriá fica numa sílaba só, é o ditongo. Na palavra secretaria, uri é o forte, ela ainda é uma paroxítona, mas é uma paroxítona terminada em A, não tem acento. Tá? Então, secretária tem acento, secretaria não tem. Entenderam? Foi legal que isso aconteceu. Então, hoje nós vimos a regra das paroxítonas. Eu vou botar de novo o quadrinho aquele para vocês copiarem, tá? Tá chegando aí? Anotem essa regra e depois eu vou botar o outro slide com os exemplos. Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Aquele pontinho ali do lado de algumas letras significa que pode ser u ou us, um ou uns, i ou is, a ou as, o ou as. Copiaram? Sim. Sim. Agora eu vou botar na próxima com os exemplos. Eu botei aquela vírgula vermelha ali para que vocês escrevam mais exemplos do lado de cada um. Foi? Deu? Deu. Tiago, mais uma do lado de móvel. Qual é a outra que tu pode botar aí?
Deixa eu pensar. Imóvel. Tô brincando. Imóvel. Telemóvel. Fácil. Difícil. Duda, uma que termina com U ou US. Nome de um planeta. Vênus. Vênus. Ah, verdade. Tá? Vênus. É, com X. Parte do corpo. Tórax. Tórax. Com um. Dá para botar foto, dá para botar figurinha. Álbum. Álbum. Com R. A arma que mataram essa pessoa aí. Revólver. Revólver. Repórter. Mártir. Com I ou IS. Quem está anotando no caderno talvez esteja usando agora. Lápis. Lápis. Com A ou AS. Tem gente que gosta para colar na geladeira ou fazer um quadro de fotos. Imã. 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 É assim que se escreve em português. IMA. Com tio e com acento no I. E com ão ou ãos. Dragão. Ó, o que acontece com dragão? É uma oxítona, não cabe aqui. Tu não vai escrever dragão, mas tu pode escrever órfão. Entendeu? Diferença? Cristóvão, bênção, Estevão. Estão entendendo a diferença? Sim, sim. Tá. Sim. Aí, no caderno também, vão naquele NPS e põem uma sílaba de cada um. Peraí, deixa eu achar aqui. N, vocês podem botar, por exemplo, íon, nêutron. Vocês já começaram a estudar alguma coisa que tem essas palavras? Faz tempo. Já, né? Então, nêutron. Quando termina com on, o plural também tem acento. Quando termina com en, que nem hífen, que termina com n, aí o plural de hífen é hífens, e aí não tem acento, para não confundir com a regra das oxítonas, que era parabéns, por exemplo, que tinha acento. Tá? Então, hoje, nós vimos, eu disse hoje, de um jeito que eu me lembrei do Manual do Mundo. Hoje nós vimos a regra das paroxítonas, tá? Todinha. Ali em exemplo das paroxítonas terminadas com ditongo, podem botar essas que a gente viu hoje, Antônio, secretária, tá? Tem sempre que tem aquele caminhão que vem de melancia, eu nem olho, para não me incomodar, porque eles botam acento na palavra melancia, daí o que ela vira? Se a pessoa colocar um acento no LAN, pensando que Relância. vira melância na pronúncia, tá? Comecem a olhar o caminhão de melancia, mas vai demorar uns meses. Que eles muitas vezes colocam esse acento. Não tem, melancia não tem acento, porque a sílaba tônica é o si. Semáforo, Arthur, semáforo precisaria ter acento mesmo, porque
Por que semáforo precisaria ter acento? É uma proparoxítona. Semáforo. Semáforo. Uhum. Tá? É uma proparoxítona. Gente, a única divisão, a única sílaba tônica que basta dizer a sílaba tônica para saber que tem acento é a proparoxítona. Basta dizer que é proparoxítona, porque todas têm. Agora, se eu tivesse dito, por que tal palavra tem acento? Porque é uma paroxítona. E daí? Nem toda paroxítona tem. Aliás, quase toda paroxítona não tem acento. Então tem que dizer a continuação. É uma paroxítona terminada em ditongo, é uma paroxítona terminada em an, é uma paroxítona terminada em PS, em L, em R, o que for. Entenderam? Sempre que for para justificar a acentuação de uma paroxítona, tem que dizer a letra a letra que justifica o acento. Tá? Por que fórum tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em um N. Entenderam? Então, de hoje, de acentuação fica só a paroxítona. E aí peguem a Condessa, o livro, capítulo da Condessa, página 90. Bem rapidinho que vai dar tempo de fazer isso. Já leram a Condessa? Até que esse capítulo é maior do que os normais. Vai da 90 até a 98. E o legal é que nós vamos terminar o semestre com o fim da primeira parte do livro. Pegaram? Camila, começa a leitura para nós. Vocês lembram que no capítulo anterior terminou o pai mostrando o que para ele? Ó, pode falar. Stella. Ele tinha dado um envelope, uma coisa assim, pra ele entregar. Isso, o pai deu pro Cal, né? Para entregar. Ele tinha que fazer uma entrega hoje, não ia poder. Por que ele não ia poder, Lins? Por que o próprio pai não ia lá fazer a entrega de noite? Não me lembro. Não lembra? Luara, lembra? Não. Não. Luana, lembra? Falar nisso, a Yasmin não voltou nunca na segunda aula? A Yasmin tá aí? Tá aí, Yasmin? Ah, tá ali. Então fala para nós. Faz tempo. Qual foi a pergunta, perdão? A pergunta é que quando eu fiz a chamada, tu ainda não estavas aqui. A pergunta é assim: por que o próprio pai, sozinho, não foi lá entregar a encomenda? Ele pediu para o filho ir. Prof, não lembro. Não sei. Que triste. Ninguém lembra de uma coisa muito grave que aconteceu no capítulo passado? Matheus vai lembrar. Porque a mãe sofreu um acidente na banheira. E daí ele tinha que ficar cuidando dela. Isso mesmo. Pensei que era o Matheus que estava ligando o microfone. É isso mesmo. A mãe sofreu um acidente, assim, meio foi porque ela estava muito triste e ela estava ali quase afogada, né? E aí o pai tinha que ficar cuidando dela. Muito bem. E aí o menino foi. Vamos lá, então, ver o que aconteceu. Camila vai ler para nós, né? Tá bom. É a Condessa, né? É. Tá. Eu nunca havia feito uma entrega para meu pai antes. Toda semana, ele e minha mãe imprimiam material para os clientes particulares na velha prensa da galeria. Eu sabia que aquelas páginas não tinham nada a ver com a galeria. Eles sempre mantinham conteúdo escondido de... Como é que fala o nome dela? Hilde e de mim. Isso. Envolviam as páginas com papel pardo e as entregavam pela cidade até tarde da noite. Eu não conhecia nenhum de seus clientes. E meu
e meus pais tomavam sempre o cuidado de ocultar suas entregas caso a polícia os parasse. A pasta de papai tinha um compartimento secreto fechado com zíper em uma das laterais, e minha mãe escondia suas entregas numa sacola de compras, sob algumas frutas e um pacote, ou 2 de biscoito salgado. À medida que as entregas se tornavam mais frequentes e mais reservadas, minha curiosidade aumentava. Agora eu finalmente poderia dar uma espiadinha nesse mundo secreto. Muito bem. Por que a palavra zíper está com acento? Nicolas. Zíper. É uma paroxítona? É uma paroxítona, vírgula. Tem que completar. É uma paroxítona terminada em R. Em R. Assim como cadáver, repórter e revólver, tá? E por que a palavra... Ai, meu Deus, eu tinha separado uma aqui. E por que a palavra páginas tem acento? Yasmin. Yes? Quem sabe? Palavra página Uhum. é uma proparoxítona. Perfeito, não precisa dizer mais nada. É uma proparoxítona, ponto. Giovanni, por que a palavra polícia tem acento? Porque paroxítona? Paroxítona. Porque a palavra polícia tem acento? É. Ah, não sei. Henrique. Porque Porque é disciplinado em gestão. platônica. Giovanni? Porque é feminino de tom, será? É, claro, muito bem. É uma paroxítona, ó, polícia. No cia tem um ditongo. Então, é uma paroxítona, Henrique, terminada em ditongo. Tá? Quando vocês, sempre que vocês pensarem por que uma palavra tem acento, deem uma olhada nas regras. Vocês acabaram de anotar. Vão ali e procurem, tá? Continua, por favor, Lins. Eu sei o livro, prof, aqui. Quem pode continuar? Nicolas? Quer que fosse, eu sabia que tínhamos sorte de ter os clientes do serviço de impressão, porque os negócios da galeria estavam em declínio. Meu pai não fazia uma exposição desde a de ratos e só lidara com os clientes particulares cuja intenção era comprar e vender peças específicas. A maioria desses clientes eram judeus tentando liquidar suas coleções de arte e levar dinheiro para deixar o país, e colecionadores em busca de pechinhas, Pechincha. buscando se aproveitar daquele mercado desesperado. Ótimo. O que é uma pechincha? É quando tu chora o preço de alguma coisa. É, quando chora e o preço fica muito barato. Muito baixo, desculpa. Então, quando a coisa fica a um preço muito baixo, quem é que se aproveita disso? Quem compra? Quem compra, quem tem dinheiro na hora para comprar, para guardar a época
esperar essa época passar e depois vender bem caro, bem mais caro, tá? Então, eram esses os negócios. Então, o guri, o Cal, sabia que esses clientes avulsos aí, serviço de impressão, que não existia Xerox nem nada, então, quem tinha um jeito de imprimir, ainda que tinha essa fonte de renda. Continua, Duda? Meu pai entregou meu pacote, que me pareceu uma simples pilha de papéis, umas 100 folhas no máximo. Avaliei o peso em minhas mãos como se aquilo pudesse me dar uma pista sobre o que estava impresso nelas. Meu pai me ajudou a colocar o pacote na minha mochila, escondendo debaixo de uma pilha de livros escolares e papéis. Pode continuar, Luana. Oi, prof. Então, Vai. eu não sei onde tá. Eu tô aqui tentando acompanhar, mas Vá eu não... até o número 14 da Budapest Strasse. Instruiu-me ele. Toque no apartamento 3 e pergunte pela Condessa. parágrafo, tá? Página 91. Não, mas qual parágrafo? Eu já tô na página, preciso saber o parágrafo. Minha mente despertou o 4º parágrafo. Aqui. Minha mente despertou com a lembrança do folheto rasgado com a mensagem sugestiva que eu encontrara no portão da galeria. Será que eu ia realmente contar essa mulher misteriosa? Condessa de quê? Apenas Condessa. E se ela não estiver, dê algumas voltas no quarteirão e tente de novo. Mas ela vai estar lá. A Condessa raramente sai e está esperando a entrega. E se eu for parado, e se a polícia quiser ver o que está na mochila, eles não vão querer. Mas se quiserem, diga-lhes que está fazendo uma entrega para uma pessoa que o abordou na estação de trem e que só lhe deu alguns marcos para fazer a entrega. O que são os marcos? Oi? O que são os marcos? A rota? A rota, tipo, a endereço. Não. Outra hipótese? Ó, eu estava na estação de trem, alguém mandou eu entregar um negócio e me deu alguns marcos. Hã? Trocado? Referência. O dinheiro, marcos alemães, era o nome do dinheiro, tá? Não são as referências. Ah, tá, achei que era referência. Tá. É como se fosse alguns reais. Tá? O que há no pacote? Vai, Luana. Tá bom. É melhor que você não saiba. Se for parado, não vai precisar mentir muito. Mas e se... Carl interrompeu-me. Faça o que estou mandando. Agora, quando chegar lá, não faça perguntas nem encare ninguém por muito tempo. Apenas deixe o pacote e saia. Coloquei a mochila nas costas e saí. Uma vez na rua, olhei com cuidado em volta para ter certeza de que ninguém me observava e nem me seguia. Uma estranha sensação elétrica me percorreu ao pensar que fazia parte de uma missão secreta. A maioria das pessoas que estava na rua àquela hora era de trabalhadores que retornavam às suas casas. Garotos vendendo as edições vespertinas dos jornais e alguns poucos vendedores de frutas tentando se desfazer de suas últimas maçãs e peras. Fiquei tenso ao passar por uma dupla de policiais, mas eles nem me olharam. Enquanto caminhava em direção a Budapeststrasse, o céu passou do amarelo fosco do poente de inverno em direção a Budapeststrasse. Não sei falar isso, prof. O céu passou do amarelo... Ai, eu li de novo. Calma. No inverno ao azul cinzento do início da noite. O ar estava frio e tentei soprar anéis com o vapor que saía da minha boca como se estivesse fumando um cigarro num filme de espionagem. O pacote não estava pesado, mas eu sentia nas minhas costas como se estivesse carregando um organismo vivo, pulsante, que me chamava, dizendo: abre-me e dê-me uma olhada. Eu não mordo. Minha mente dançava com as possibilidades. Talvez o meu pai trabalhasse com um movimento de resistência monarquista liderado por uma condessa rica e estivesse lhes fornecendo armamento e munição. E isso era um catálogo de uma mais recente linha de armas. Ou talvez a condessa fosse uma figura do submundo, como um personagem de um filme de gangsters de Jimmy Cagney. E os papéis eram algum tipo
de jogo ilegal, ou uma lista de preços de narcótico. Vejam, desde o início dá para ver que o garoto acha que isso que ele está levando é o quê? Para ele fazer todas essas hipóteses. Se o pai ou a mãe pedisse para vocês entregar um pacote num lugar, o que vocês pensariam que é? Pacote? Uma bomba. Alguma coisa que de correio. Não faço ideia. Assim, se não deixar saber o que é e nem pra onde vai, tipo, quem que é alguma coisa ilegal. Aqui no caso do livro. Mas, Duda, se a tua mãe dissesse assim, leva esse pacote na casa da fulana, lá na outra rua, tu ia ficar achando que é uma coisa ilegal? Tu ia ficar perguntando, mãe, e se a polícia me parar? Normalmente não, né? Normalmente Não. a mãe, ninguém acharia que é uma bomba ou uma coisa ilegal. Eu ia Né? futricar e tentar ver o que é. Normalmente a gente pegaria o negócio, por exemplo, se alguém me pedisse, alguém aqui da minha família, dissesse assim, pode entregar esse pacote para uma pessoa lá no caminho da escola, eu não acharia que é uma coisa ilegal, ai, se a polícia me perguntar. Por que ele achou que era? Que ele tem problema. Porque o pai dele não quis falar o que era e nem pra onde que ia? O pai não quis falar. Porque o pacote ia escondido dentro da mochila. O pacote, na mochila. E porque naquele contexto, ele sabia que na família tinha gente que era da resistência, ele sabia que nessa situação em que eles estão, tem uma polícia que é contra e que está pegando gente que é do tipo deles, que mesmo que não façam nada, né? Tem os colegas que maltratam. Sim, já vou terminar, Vitor. Então, por todo esse contexto, se alguém diz leva esse pacote, eu ia levar, mas não posso, ele fica achando todas as hipóteses que ele fez, que numa vida normal a gente não acharia. Pode entregar isso para fulano, tu vai lá e entrega, tá? Então, vocês vão terminar o capítulo da Condessa essa semana, para não ficar nada para fazer nas férias, tá? E vocês vão aproveitar bem as férias, aproveitem para ler, para ver filme, para fazer coisas em casa, ajudar aí. Quem sabe vocês fazem uma comida um dia e escrevem no diário. Vocês fazem a comida. Tem alguns de vocês que eu sei que sabem fazer, né? E outros podiam aprender, aproveitar a quarentena para aprender. Tentei ontem fazer uma torta, foi pro lixo. Ficou o quê? Foi pro lixo. Que pena, Luana. Tenta outra coisa. Eu tô fazendo umas comidas mal corridas, né? Nessa quarentena tá ficando bom. Ó, a primeira vez que eu fiz uma comida com receita, a pessoa que comeu disse assim, tá muito bom, mas não precisa fazer de novo. Depois disso eu melhorei. No final de receita, eu sou bem ruim, não consigo, dependendo da comida. Tá, então, aproveitem bem, descansem, pra gente retomar com toda a energia. Tá bom? Tá bom. Beijinhos, boa semana. Boas férias. Tchau, terminem esse capítulo, atenção. Vou fazer perguntas. Tá bom? Tá anotado aqui, ó. Terminar o capítulo a Condessa. Ô, prof, a tarefa que